aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Gordo Tech. Toda sexta, sábado e domingo, um episódio novo no canal para vocês. Então, vamos a isso, pessoal. Hoje é um vídeo que eu quero falar com vocês. Para quem tá na dúvida aí, que já tem o Steam Deck e quer fazer o upgrade, talvez pro ROG Ally, ou se desiste, vende o deck e pega um ROG Ally, ou se quer manter os dois, esse vídeo é para você. Ou para você que não tem nenhum dos dois e tá decidindo se entra com um ou com o outro. Então já senta, se prepara, que o conteúdo é bom, é bem explicadinho, tem várias nuances que nós vamos falar aqui e espero que seja eficiente para você e te ajude a escolher esse dispositivo. Todo mundo sabe que na semana que vem lança aí mundialmente o ROG Ally, então eu tô ansioso, já tô de olho na minha, ver se não vai atrasar, né? Dependendo da ASUS e de outras marcas aí para que isso não atrase. Vamos fazer um sinal de figa positivo para isso não acontecer, mas está sujeito a tudo, sabe como é que é, o mundo de eletrônico é assim. Então, pessoal, já quero pedir, deixa aí seu joinha, subscreve no canal. E se não é inscrito, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Gordo Tech. Muito conteúdo saindo aí toda sexta, sábado e domingo. Então, pessoal, esse vídeo aí eu espero que ajude a você que está chegando, conhecendo o canal, ou você que já é espectador do nosso canal. Sem muita enrolação, se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Então, pessoal, nosso alvo é 10 mil, estamos chegando a 3. Então, ainda conto muito com a ajuda de vocês. Se você está vendo o vídeo pela primeira vez, o canal pela primeira vez, está convidado aí a subscrever e nos ajudar nesse alvo incrível. Então, conto com vocês. Vamos ao vídeo, pessoal. Roda a vinheta! A versatilidade, pessoal, é algo que todas as marcas tentam alcançar no mercado. Especialmente aí o ROG, que lança muitos e muitos produtos no mercado, seja de telefone, acessórios de computador ou até mesmo computadores. E ela apresenta muitas novidades boas no mercado, seja em acessórios ou mesmo em produtos mais complexos até. O ROG Ally é o primeiro dispositivo da ASUS que vem com essa pegada de PC, mini PC, console, a entrar no mercado. O mercado é esse que é basicamente novo, ao mesmo tempo que não, mas está começando a crescer agora fortemente. Então, ter uma empresa desse porte entrando no mercado significa que os olhares do ramo da tecnologia estão virados para esse setor. Ele tem um chipset bastante poderoso, tá, pessoal? O Z1 ou o Z1 Extreme. O Z1 é o mais básico, não aconselharia você já comprar esse dispositivo, já descarta ele da sua lista. Ele é $100 mais barato do que o Z1 Extreme, que é quase 6 ou 7 vezes mais poderoso do que ele. E esses chipsets, em teoria, dão uma pancadinha aí no Steam Deck, que o Z1, que é o mais fraco, é o dobro da potência do Steam Deck em teraflops, e já o Z1 Extreme é quase 6 ou 7 vezes mais do que o Steam Deck também. Então a pergunta que fica aqui é a seguinte: vale a pena o upgrade? Vale a pena sair do Steam Deck e ir pro ROG Ally? Ou vale a pena comprar um ROG Ally direto? É nesse vídeo que a gente vai descobrir isso. Um fator que enfraquece a Valve é não estar presente em todos os mercados no mundo, ou seja, você não consegue comprar o Steam Deck em qualquer parte do mundo, são alguns mercados selecionados. Já a ASUS com o ROG Ally, por ter um alcance global, você consegue encontrar o ROG Ally basicamente em qualquer parte do mundo. Ele está sendo vendido numa loja de eletrônico ou no próprio site da ASUS, então é muito mais fácil você hoje em dia achar o ROG Ally em certos mercados, mas tem certos mercados, por exemplo, do Brasil, que é abandonado pelos dois, pela Valve e pela ASUS. Ainda não tem notícias do ROG no Brasil. E esse da Valve, o Steam Deck no Brasil, acho que é mais difícil ainda. Mas o ROG Ally, pessoal, vocês acham que vale a pena para um jogador que é casual ou aquele jogador que vai entrar no mercado do mini PC? Você acha que ele é o mais indicado? Nosso primeiro tema, pessoal, é bateria. Esse no apanhado aí das coisas que eu fiz para montar esse vídeo, ele é uma das perguntas que eu mais recebo diariamente. Como é a bateria do ASUS, como é a bateria do Steam Deck, como isso é medido, como isso é em relação a jogos. Então esse é o primeiro tema que nós vamos falar aqui. Ambos os dispositivos, pessoal, seja o ROG ou o Steam Deck, eles são muito bons para o dia a dia. E quando eu digo dia a dia, eu me refiro àqueles 40 minutos, uma hora que você tem de pausa no trabalho, um percurso de volta para casa, ou uma pausa durante o seu dia para você jogar, ou aquela uma horinha antes de dormir. Nesse quesito, eles se saem muito bem. Mas, claro que isso vai depender dos jogos que você joga nele, se são AAAs ou são jogos retrô ou emulação. Isso tem muito impacto na utilização da sua bateria. E também vale contar o perfil de energia que você vai escolher para jogar esses jogos. Por exemplo, o ROG Ally, pessoal, ele tem 3 perfis de potência, que é o silencioso, com 15 watts de potência, tem aí o Performance, que trabalha com 25 watts de potência, e o Turbo, que trabalha com 30 watts de potência. Ambos os dispositivos têm bateria de 40 watts-hora, são bem iguais nesse quesito. E aí num cenário onde a maioria das vezes nós vamos jogar com gráficos e perfil médio de utilização, tanto de energia quanto de desempenho, o ROG Ally, pessoal, chega a 45 minutos em média de bateria num jogo como Darktide, em gráficos médios, tá? Sem nenhum limite de FPS, em 1080p, ele consegue arrancar aí de 30 a 40 FPS nesses jogos. Então, assim, um desempenho
bem ok. Já se a gente mudar um pouco essa configuração, reduzir ele de 1080 para 720p, botar 60 fps de limite máximo e baixar do modo turbo para o modo performance, ou seja, 25 watts, no mesmo jogo Darktide, ele vai segurar em média 1h10 com 22 a 30 fps, tá, pessoal? Então tem uma diferença significativa dos modos. Ele até tem uma flutuação aí de 30 a 44 fps, mas de modo geral durante a jogatina você vê que ele flutua aí de 22 a 30 mais vezes do que o de 30 a 44. Já no Steam Deck com 720p, com limitação a 60 fps, com a configuração gráfica em média, nós conseguimos arrancar os mesmos 1h10 de bateria, com gráficos de 25 a 30 fps. É um pouco mais sólido e melhor, mais fluido do que o ROG. Pouca coisa, não é nada significante ao ponto de dizer que um é melhor que o outro. O que me surpreende aqui é que eu esperava um pouco mais do hardware mais recente, que é o ROG Ally. Mas também isso não me surpreende tanto, porque eu sei que o Steam Deck é muito otimizado para rodar os jogos no próprio sistema. Então isso faz uma diferença gritante. Além do mais, que ele não precisa se preocupar com nada além de só o sistema SteamOS rodando ali nativamente, enquanto um sistema Windows tem um monte de outros programinhas aí rodando em segundo plano, te puxando um pouco mais de energia e mais desempenho. Por essas e outras que o Steam Deck tem uma performance um pouquinho mais sólida do que o ROG Ally em alguns momentos. Mas como eu disse, isso não é nada determinante para você escolher um ou outro ainda. E é claro que isso vai mudar de jogo para jogo. Mas uma coisa a gente tem que concordar, é que seja Linux ou Windows, nesses consoles / mini PCs, eles não trazem nenhum excelente desempenho de bateria, nada muito absurdo. Ou seja, você pode jogar jogos AAA nos dois, sem ter que se preocupar muito com a bateria e sem ter que estar plugado a energia constantemente. Por exemplo, eu tenho jogado o novo Diablo 4 no Steam Deck, onde eu consigo aí basicamente jogar 1h30 sem me preocupar com as configurações no alto, ou seja, bom desempenho, a bateria dura 1h30. 1h30 do meu dia pode parecer pouco para você que tem mais tempo, mas para mim é muito tempo. Eu não tenho 1h30 às vezes disponível durante um dia. Tem certos dias que eu tenho aí 40, 50 minutos disponível. Isso eu tô falando de tempo livre, tá? Não é forçar, deixar de fazer uma coisa para isso. Com tempo livre, 1h30 é muita coisa. Sem ter que se preocupar com energia, ótimo. E eu ainda encerrava, depois dessa jogatina, eu encerrava a bateria aí com 14%. Esses 14% nesse 1h30 daria mais 5, 6 minutos no máximo. Um adendo importante, seja para o ROG ou para o Steam Deck. Esses consoles, pessoal, esses mini PCs portáteis, eles não chegam para substituir seu PC Game. Se você quer um PC Game, quer aquele desempenho ultra forte, poderoso, vai para o PC Game, compra o PC Game. Não é o produto indicado para vocês nesse caso. Se você quer um complemento ao seu PC Game, jogar jogos no seu portátil, continuar de onde você parou, na rua, em umas férias, numa viagem, esse é um produto para você. E você pode ainda fazer streaming do seu computador para o seu portátil, seja no ROG ou seja no Steam Deck. Então também é uma ferramenta que vai trabalhar muito bem com o seu PC Game. Se você tem um PC Game muito bom e quer vender para pegar um desse, não tem muito sentido. Mas se você quer complementar o que você já tem, vale a pena. Ainda sobre bateria, sobre a polêmica dos jogos com baixa voltagem rodarem melhor no Steam Deck, pessoal, eu já falei disso em alguns vídeos e agora vou relembrar vocês. O Steam Deck, pessoal, foi desenhado com um processador próprio para ele. Ou seja, todos os detalhes, mínimos detalhes do processador, foi pensado em como ele funcionaria. Então, jogos com baixa voltagem funcionam muito bem nele por conta disso. Ele é projetado para isso. Tanto que ele não tem um perfil turbo, ele fica ali na média das voltagens e trabalha muito bem também. Então, é essa a designação do chipset do Steam Deck. Lá no ROG Ally, pessoal, ele foi um chipset, né, um processador tirado de notebook, da mesma linha dos notebooks mais topo de gama atualmente, e inserido no ROG Ally, sem muitas modificações. Colocou-se ali um Windows mais adaptado e tá feito, lançou o produto. Isso pode ter uma consequência no futuro, em questão de desempenho e adaptação? Pode, mas é por isso que ele não trabalha bem com essas baixas voltagens, porque esses computadores são designados para trabalhar em média e alta potência, ou seja, então ele vai trabalhar melhor nesse cenário, no modo performance, no modo turbo. Já no modo silencioso ele pode não rodar tão bem quanto o Steam Deck, ele vai rodar bem. Se você só tem o ROG Ally, você não vai ficar falando, meu Deus, é muito inferior, muito ruim, roda muito mal. Não, ele roda bem. Mas se comparado ao Steam Deck, o Steam Deck você sai melhor nisso. Nenhum dos dois produtos são perfeitos, pessoal. E ainda nesse quesito de bateria, uma coisa que é muito importante determinada é a temperatura do seu aparelho. O sistema de resfriamento do Asus é muito, muito superior ao do Steam Deck. Claro, porque a Asus tem um know-how muito maior do que a Valve nesse quesito, de construção de equipamentos informáticos, e o sistema deles de resfriamento é sempre inovador. No ROG Ally não seria diferente. Lançaram um sistema inovador com duas ventoinhas para arrefecer o aparelho, onde são silenciosas e eficientes. A média de jogos, para se relatar, que o Steam Deck roda a 80 graus
enquanto o ROG está a 63. É uma diferença brutal, sem nenhuma ventoinha externa, como a gente pode colocar no deck. O Steam Deck tem uma ventoinha também bastante barulhenta. Parece que tem um avião que vai decolar, um PlayStation 2, 3, 4 aí, parece que vai sair voando. Enquanto no ROG Ally é bem silencioso. Mas ambos, de modo geral, deixam você jogar muito bem, sem sua mão ficar queimando ou tiver qualquer experiência ruim em relação a calor. Mas, como eu disse, logicamente, a Asus tem um sistema de resfriamento muito superior, tem um know-how muito superior à Valve nesse quesito, logo tem um produto melhor nesse campo. Falando um pouquinho mais sobre telas, o display do ROG Ally é superior sim ao do Steam Deck, trazendo 1080p e 120 Hz de fluidez, que é bem legal para um portátil. Já no Steam Deck ele trabalha com 720p a 60 Hz. O que isso significa? Para mim é um display muito decente e honesto. É aquilo que você quer jogar, ele vai te entregar isso com qualidade, tá ótimo. Já o display do ROG Ally, mesmo sendo superior, enquanto os jogos não se adaptarem a essas especificações, ele acaba sendo só mais uma tela com muito upgrade. Por exemplo, quando lançou os iPhones com 120 Hz, a maioria dos jogos para mobile não tinha 120 Hz ainda habilitado. Eu peguei na época aí o Wild Rift, que é do League of Legends, funcionava só a 60 FPS, a 60 Hz no telefone, enquanto alguns Androids que já eram 120 Hz já rodavam aquilo a 120. Por quê? Por ser um sistema diferente, ainda não pronto para aquilo, não projetaram, não fizeram uma adaptação própria para aquele sistema, enquanto o Android muito mais vasto já tinha isso há um tempo. Percebe a diferença? Já no quesito conforto de mão, ergonomia, aí eu não tenho como precisar o do ROG, porque ainda não tenho o meu em mãos, mas os relatos que eu escuto é que ele é mais leve, e de fato é, 608 gramas contra 680 do deck, e isso torna a longo prazo, você jogando deitado, alguma coisa mais fácil de se carregar. Porém, eu gosto mais do grip do deck, tem aquela curvinha atrás, é mais fácil de carregar. O Asus é um pouco mais flat, então isso torna um pouco a pegada um pouco incômoda. Já nos botões, os botões do deck são extremamente confortáveis, tanto para o joystick quanto para os botões de ação. E nos botões do ROG Ally também, as pessoas reclamaram muito dele ser um pouco meio vagabundo, o toque, ser áspero, eu não sei muito bem, porque ainda não tenho o meu em mão para dizer para vocês 100% do que eu achei. Mas esses feedbacks que eu tenho é basicamente isso. O aparelho já da Asus, a ergonomia, como eu disse, não é tão confortável quanto no deck, porque tem aquele gripzinho na parte de trás, mas quem sabe no futuro lancem acessórios para fazer igual, por exemplo, no Nintendo Switch, que você coloca tipo a capinha que por trás tem aqueles apoios de mão que tornam mais confortável. Eu tenho uma mão não tão grande e consigo acessar todos os botões do deck. Vamos ver no ROG Ally como é que vai ficar a disposição dos botões, se vai ter fácil acesso, se vai causar um desgaste maior na mão, aqueles movimentos repetitivos, né? Vamos ver. E o que a gente pode dizer é que os controladores do deck e do ROG Ally são basicamente definidos da forma que o ROG Ally é bem parecido com o Xbox, enquanto o deck é bem parecido com o PlayStation 5, 4, enfim, qualquer um dos dois. De modo geral, no quesito botões e ergonomia, você está bem servido nos dois. Acredito que não deva ter uma diferença muito brutal. Os Asus ganham no quesito peso, o deck ganha no conjunto construção e acessibilidade. Para mim é muito mais fácil acessar. O ROG pareceu um pouco distante dos joysticks, mas isso eu só vou saber, como eu disse para vocês, quando tiver com os dois em mão. O ROG, se tudo correr bem, chega essa semana ainda. Então fica de olho no canal para ver os vídeos dele do unboxing, testes, reviews e tudo. Vamos botar o bichinho para suar a camisa aqui no canal. Um outro aspecto, pessoal, que eu queria ressaltar é que eu sinto que o ROG Ally ele é mais PC do que o Steam Deck. O Steam Deck acaba, para mim, sendo quase como igual um console. Deixa eu explicar. O deck, para mim, ele navega entre os dois mundos, tanto o mundo do PC, mini PC, né? E no modo console. Já o ROG, ele parece que foi um computador diminuído ali no corpo e jogaram dentro para um portátil de mão. Me parece um pouco disso. O Armor Create, que é aquele botão dedicado do ROG, por exemplo, ele me parece um pouco meio bagunçado para o que é. Tem vários relatos de não conhecimento do controle nativo do ROG. Quando você entra no jogo, os botões não são reconhecidos, não funcionam. Enquanto no deck isso é faca quente na manteiga. Facinho, funciona bem, sem grandes estresse, além de ter os controles da comunidade. Enquanto o deck ainda precisa de muito aprimoramento Windows versus máquina versus dispositivo, já no Steam Deck, é aí que ele brilha, é aí que se diferencia. Por ter um sistema muito bem conversado entre máquina e software, ele tem um desempenho muito, muito acima do ROG nesse quesito. Claro que o ROG ainda vai sofrer muitos updates, modificações e quem sabe o futuro que a gente tem pela frente com ele. Mas já de base o deck brilha muito nesse quesito.
Sistema integrado é perfeito. Um adendo, pessoal, perfeito na medida do possível, né? A gente sabe das limitações que tem das lojas alternativas, tipo Ubisoft, Battle.net, os anti-cheats dos jogos, a gente sabe dessas limitações. Quando eu digo perfeito é no sentido do que ele se propõe basicamente, tá? Que é rodar os jogos no ambiente Linux com a cara da Steam, sem muitas dificuldades de compatibilidade nos jogos, joysticks, essas coisas. Enquanto no ROG, por exemplo, a gente também tem esses quesitos nativamente. Você pode ter Battle.net fácil, sem estresse, você pode ter a Epic, você pode ter a Ubisoft, pode jogar os jogos sem problemas com anti-cheat, porque ele é um Windows nativo, então ele vai rodar bem. Você pode botar o Windows no deck? Pode. Não é o que ele foi desenhado para. Funciona bem, eu gosto do Windows no deck, numa boa eu uso os dois, uso o Windows e o SteamOS, mas eu gosto muito do Windows no deck, então não tem grandes dor de cabeça nesse quesito também. Mas o ROG já vem preparado para isso, então você não vai ter dor de cabeça com outros launchers. Uma coisa que a gente precisa entender, pessoal, que esses dispositivos são os primeiros dessas empresas, seja da Valve ou da Asus. O ROG Ally é o primeiro da Asus e o Steam Deck é o primeiro da Valve. Muita coisa ainda é imperfeita, muita coisa tem para melhorar, muita coisa vai melhorar ao longo do tempo. Nenhum dos dois são perfeitos. Eu acho que a Asus tentou beber muito da fonte da Valve, lançando uma coisa bem parecida com o Steam Deck, é um bom esforço. Se você está nessa categoria de mercado e vai lançar um produto, você tem que se basear nos que são os melhores ali no topo, que são mais de referência. O Steam Deck estava nesse lugar e ainda está nesse lugar, mesmo tendo um ano a mais, um ano e pouco a mais do que o ROG Ally. Ele ainda briga de igual para o ROG Ally. O meu gosto é um pouco mais calibrado para o deck, porque já tenho ele há um tempo, e eu já estou com ele em mãos, estou jogando, conhecendo e tudo mais. Isso pode mudar com o futuro com o ROG Ally? Pode. Eu não tenho nenhuma... Ah, não, só uso isso, só compro essa marca e não dou vazão outra. Não, o nosso canal é voltado para trazer a melhor experiência para vocês, conhecer e dar opinião sincera, e isso pode mudar, claro. Deixa eu ter o aparelho em mãos para poder sentir e ver o que ele vai comunicar comigo e eu transmitir isso para vocês. Então, as minhas considerações finais: o ROG Ally de longe não é um dispositivo ruim, o Steam Deck de longe não é um dispositivo ruim. Se você tem condições de começar com o ROG Ally e acha que os specs dele são melhores para longo prazo, médio e longo prazo, compra o seu ROG Ally, você vai ser feliz na mesma. Se você está com a grana um pouco mais reduzida, compra o Steam Deck, ele vai te satisfazer na mesma. Não fica pensando que um é melhor do que o outro. São situações diferentes, produtos diferentes, tempos diferentes. O deck já tem um ano e pouco de mercado, ou seja, não tem como você comparar uma tecnologia de um ano e pouco para trás com algo que teve a chance de olhar para aquele um ano e pouco daquele produto e fazer algo com especificações e tecnologias mais novas. Não é nem justo comparar, mas ainda assim um faz frente ao outro, mesmo tendo esse gap de tempo. Então nenhum dos dois é ruim. Qual vai servir para você tem mais a ver com o seu estilo de jogo, o que você joga, o que você espera da máquina, do que números, valores e muitas outras coisas. Então, analise esses fatos, o que você joga, roda no deck, vou precisar fazer alguma gambiarra, fazer alguma volta, o deck, eu só tenho esse X valor, o deck se encaixa nesse meu orçamento, não vou fazer loucura e pegar um outro que é mais caro. Ok, você está muito bem servido nos dois. Esse vídeo é para você entender que ambos os dois cenários, você está bem. Não tem nenhum produto ainda no mercado que fale é isso e acabou, é superior a todos. O deck era meio isso antes do ROG ser anunciado, para você ter noção. Tem muitos outros produtos desse ramo no mercado, mas eu não trago eles aqui por questões financeiras, óbvio, não vou comprar todos, mas também porque não são marcas tão grandes e confiáveis. Você tem aí a Valve, que é gigante, e você tem a Asus, que entrou nesse mercado. Então, é claro que o Asus ganhou destaque muito rapidamente, porque é uma marca gigante. O ROG Ally vem com uma proposta graficamente e números, né, muito mais satisfatórios. E é claro que ele ia ganhar, sim, destaque. Mas, analisando os dois, veja qual que se encaixa para você. Já falei um pouco aqui da qualidade dos dois e defeitos dos dois. Espero que esse vídeo sirva para ajudar você. Vejo vocês na próxima. Não esquece de subscrever. É muito importante, pessoal. Conto com vocês. Estamos chegando a 3 mil inscritos. Muito obrigado por você que nos ajudou até aqui. E você que está chegando agora e vai nos ajudar para o futuro. Nosso alvo é 10 mil. Conto com vocês, hein? Então, muito obrigado. Valeu. Até semana que vem. Ou até o nosso ROG Ally chegar no meio da semana. E esse vídeo vai ser um vídeo extra. Nós lançamos sexta, sábado e domingo, mas se o ROG Ally chegar na quinta, então sabemos que terá um vídeo na quinta. Provavelmente quinta, sexta, sábado e domingo vai ser uma semana corrida para o canal. Vejo vocês na próxima, pessoal. Gordo Tech is out!